Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 6 e 7 de junho de 2018. Uma semana puxada com vários julgamentos, inclusive com uma sessão a mais que normalmente temos, né? Tivemos a da quinta, a da quarta tarde e a quarta pela manhã também. É uma sessão extraordinária que marca os trabalhos no plenário do Supremo Tribunal Federal nesse mês de junho. E na quarta-feira pela manhã, William, vários julgamentos foram concluídos envolvendo matérias bastante diversificadas. Os ministros discutiram sobre a cobrança do imposto transmissão causa-mortes no estado de São Paulo, em que uma lei do estado de São Paulo estava sendo questionada. Em 2 recursos extraordinários, discutiram também sobre as contribuições sociais e previdenciárias e alíquotas diferenciadas para instituições financeiras, como, por exemplo, para bancos. Na quarta-feira pela manhã ainda, 2 leis de um município de São Paulo, em que prevê a possibilidade de viúvas, de ex-prefeitos receberem mensalmente uma pensão vitalícia, também foi tema discutido na quarta pela manhã. E no período da tarde, os ministros se dedicaram à discussão sobre uma alteração feita na legislação eleitoral em 2015 sobre o voto impresso. E um outro tema bastante interessante e polêmico é sobre a recepção ou não da expressão condução coercitiva que existe na Lei de Processo Penal para obrigar aquelas pessoas que são investigadas a comparecer a um ato processual chamado interrogatório. Nesse caso, na quinta-feira, apenas o ministro Gilmar Mendes votou, confirmando o seu entendimento que essa obrigatoriedade prevista na lei, ela é incompatível com a Constituição. O julgamento ainda não foi concluído, deve retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal e a gente vai conferir isso aqui na TV Justiça. E os detalhes de todos esses julgamentos a gente vai poder conferir agora aqui no Plenárias, não é, William? Perfeito. Como dissemos, houve sessão plenária na manhã da quarta-feira no Supremo Tribunal Federal e neste mês de junho será assim. Às quartas-feiras, sessão pela manhã e também à tarde, exceto no dia 27, quando a sessão será só pela manhã. Nesta primeira manhã de trabalhos, os ministros analisaram ações envolvendo contribuição previdenciária. Julgamento conjunto de várias ações foi retomado com o voto vista do ministro Marco Aurélio. No voto vista, o ministro Marco Aurélio divergiu do relator, ministro Ricardo Lewandowski, e deu provimento ao recurso extraordinário, que contesta a alíquota adicional de 2,5% na contribuição previdenciária na folha de salário de instituições financeiras. Nem todos os integrantes de determinado ramo econômico demonstram a mesma aptidão para recolher tributos. Firmar regime diferenciado, a partir de capacidade contributiva geral presumida, acaba por equiparar situações jurídicas completamente díspares, apenando, e não penalizando, porque eu não tenho pena, né? Mas apenando, série de contribuintes apenas por atuarem em determinado campo. A pretensa manifestação de riqueza não é característica única e exclusiva das pessoas jurídicas em questão. Muito pelo contrário, antes de ser critério de distinção, a adoção da capacidade contributiva revela-se elemento de aproximação das instituições financeiras com as demais atividades que também se mostrem lucrativas. E surge a distinção, a meu ver, da solução assentada pelo plenário no citado recurso extraordinário, que já mencionei, 598-572, que esteve sob a douta relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. O tratamento gravoso estendido às chamadas instituições financeiras decorreu do parâmetro constitucional inaugurado pelo artigo 195, parágrafo 9º da Constituição Federal. Constatou-se que, com a redução estrutural da força de trabalho, tais instituições acabariam diminuindo a participação considerada a contribuição patronal, prejudicando o sistema previdenciário
no que considerados outros ramos de atividade econômica. A autorização para promoção da discriminação de setores econômicos específicos apenas surgiu, vamos frisar bem isso, apenas surgiu com a alteração do texto constitucional. Antes não era possível. Tanto que foi promulgada a emenda número 20, de 98, para viabilizar esse tratamento diferenciado. O ministro Marco Aurélio, no entanto, foi voto vencido e a lei considerada constitucional. Para a maioria dos ministros, o adicional atende a outros dispositivos constitucionais sobre a capacidade das empresas de custear a seguridade de acordo com o lucro. A maior parte dos ministros do Supremo também negou provimento ao recurso extraordinário da Mercantil do Brasil. A ação questiona o aumento de 3% para 4% da COFINS para instituições financeiras. A mudança foi instituída por uma lei de 2003. Os advogados sustentaram que a medida afronta a Constituição Federal, que impede a União, os estados e os municípios de instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação semelhantes. O ministro Marco Aurélio concordou com o argumento. Só porque o contribuinte escolheu o exercício da atividade bancária, ele não poderá ser obrigado a pagar mais contribuições sociais. Nesse caso, haverá violação do princípio da igualdade em conexão material com o princípio do livre exercício de atividade econômica. Determinados contribuintes serão tratados de forma diferente, apesar de não existir entre eles uma diferença substancial justificadora da distinção. Tratar-se-ia de uma diferenciação personificada, na medida em que um grupo de contribuintes, uma minoria, seria restringido de forma mais gravosa do que outros contribuintes, sem que houvesse uma justificativa de igual importância. Nesses casos, é preciso atentar para a importância indireta do princípio da liberdade de exercício de profissão para a tributação. Quanto maior for a desvantagem criada pela tributação, tanto mais limitada deverá ser a atividade do legislador, no que se refere à justificação, fundamentação e controle. Mas, no entendimento da maioria, a capacidade contributiva pode sim ser usada para aumentar a alíquota de impostos. Sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, os ministros também negaram provimento à ação direta de inconstitucionalidade, que questionava a lei paulista, que trata de impostos sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. A ação foi movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que não admite a possibilidade de a Procuradoria-Geral do Estado intervir neste tipo de processo. Para o relator, a lei facilita o andamento do pedido do contribuinte. Essa lei vem e diz, olha, como prevê o Código de Processo Civil, se a Fazenda não concordar, haverá um procedimento administrativo, lançamento, cobrança. Para evitar tudo isso, desde que a Fazenda já, no próprio processo, concorde com o quê? Com o valor declarado pelo inventariante. Já se corta ab início qualquer procedimento administrativo. Os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio foram votos vencidos na ação. O ministro Marco Aurélio também foi parcialmente vencido ao dar provimento ao recurso extraordinário que discutiu a constitucionalidade das modificações da base de cálculo e da alíquota da contribuição ao PIS para instituições financeiras. Este destinado à composição do Fundo Social de Emergência entre janeiro de 1994 e dezembro de 1999. O relator, ministro Dias Toffoli, e os demais membros da corte entenderam que a intenção da Santos Corretora de Câmbio e Valores, autora da ação, era de incidir o imposto apenas sobre a receita da prestação de serviços e não sobre as intermediações financeiras, que são as atividades mais rentáveis da empresa.
E nós tivemos uma prevalência de termos ligados ao direito tributário, mas não ficou só no direito tributário, né, Karina? Não, William. Embora os reflexos tenham a ver com isso também, com dinheiro. Mas o Supremo declarou incompatíveis com a Constituição duas leis do município de Guaraci, no estado de São Paulo, uma lei de 1987 e uma outra lei de 2001, que alterava de 2 salários mínimos e meio para 3 salários mínimos o valor da pensão mensal vitalícia paga pelo município às viúvas de ex-prefeitos daquele município e que, de uma certa forma, adotassem um procedimento de acordo com o que determinava a legislação. Ou seja, para ter direito a esse benefício, a viúva deveria adotar um procedimento condizente com os bons costumes. Se adotasse filhos, perderia o benefício e também, se casasse de novo, perderia o benefício. Em caso de morte da beneficiária, segundo a legislação, o benefício passaria para os filhos menores de 18 anos. Essas normas já estavam suspensas em razão de uma liminar concedida em 2016. E no julgamento da quarta-feira, os ministros confirmaram a incompatibilidade dessa norma, confirmaram a liminar, mas já decidiram no mérito. Ou seja, essas normas do município de Guaraci, no estado de São Paulo, são incompatíveis com a Constituição e essas viúvas que já não recebiam o benefício desde 2016 com a suspensão da norma por liminar, vão continuar sem receber esse benefício, já que confirmada essa incompatibilidade da norma com a Constituição Federal. E no próximo bloco, a sessão plenária da tarde da quarta-feira. E ainda o julgamento na sessão da quinta-feira da ação direta de inconstitucionalidade, que suspende a necessidade de impressão do voto eletrônico. É o que você confere depois do intervalo. O Plenárias está de volta. No primeiro bloco, vimos a sessão plenária realizada na manhã da quarta-feira. Na tarde do mesmo dia, os ministros retomaram os trabalhos e decidiram, por maioria, suspender o voto impresso para as eleições de 2018. Na sessão dessa quarta-feira, o plenário entendeu que a impressão do voto, prevista na mini-reforma eleitoral de 2015, não deve valer para as eleições de outubro. Ao conceder a liminar por maioria 8-2, os ministros consideraram que a medida oferece riscos e compromete o sigilo do voto. A Justiça Eleitoral funciona, está presente, está na hora, as filas se abrem na mesma hora, se fecham, a rapidez do processo, o que diz com a eficiência do sistema. A potencialidade de risco é enorme, porque ao fato de ter um voto impresso permite, que nesse modo como foi construído, permite que aquele que queira determinar o voto de cabresto ameace dizendo, olha, o voto impresso eu vou ter, é como descobrir. Diante dos argumentos trazidos por ambas as percepções, entendo pela presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora em relação ao resultado útil da demanda. Há um problema do alto custo da implementação. Segundo as informações, um custo de aproximadamente 2 bilhões de reais num país que vive a crise fiscal que o Brasil está vivendo e que a impressão aumenta o risco da quebra de sigilo. O voto eletrônico no Brasil faz parte de uma decisão estratégica do Estado brasileiro muito mais complexa do que possa parecer uma primeira e desavisada leitura. Razão pela qual mudanças ou rupturas abruptas do modelo em curso tendem a produzir, isto sim, consequências indesejadas, de alto risco e, a mais das vezes, imprevistas. Se quiser evitar a fraude, não basta imprimir o voto. É preciso empreender, quiçá, uma profunda modificação nesse sistema eletrônico que nós estamos praticando com sucesso há muitos e muitos anos. Não se revela legítima, todos o sabemos, senhor presidente, qualquer deliberação do Congresso Nacional, mesmo em sede de emenda à Constituição, que atinja esse núcleo essencial, consubstanciador das decisões políticas fundamentais subjacentes ao Estatuto Constitucional. Já os ministros Gilmar Mendes, relator, e Dias Toffoli consideraram que não há inconstitucionalidade na impressão do voto, mas que ela deveria ser de forma gradual, respeitando os recursos do Tribunal Superior Eleitoral. Para imprimir o registro do voto, gasta-se muito.
A contrapartida seria um ganho de confiabilidade, o qual ainda é bastante incerto. Evidentemente que comungo de todas as análises que foram feitas pelos votos que acompanharam o ministro Alexandre de Moraes e também do voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, e por isso eu peço vênia divergência e vou acompanhar o relator, senhora presidente. Ainda durante a sessão da quarta-feira, o plenário elegeu o ministro Marco Aurélio para ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Edson Fachin também será reconduzido para o TSE. Os dois vão integrar a Corte Eleitoral nos próximos 2 anos. Vamos lembrar aqui essa questão do voto impresso. Em 2011, em decisão liminar do plenário, o STF suspendeu a obrigatoriedade do voto impresso previsto no artigo 5º da reforma eleitoral de 2009. Faltava o julgamento do mérito e a decisão definitiva, o que aconteceu em novembro de 2013, quando o Supremo Tribunal Federal foi unânime ao julgar inconstitucional o artigo que criava a exigência do voto impresso. Karina, o tema voltou a ser lei e veio para o Supremo Tribunal Federal novamente. Como é que aconteceu isso? O que aconteceu foi que houve uma mudança nesse sistema de impressão do voto. Então, o voto impresso que era previsto na lei de 2009, como você disse, em 2011 o Supremo concedeu a liminar, em 2013 confirmou, dizendo que o voto impresso violaria de toda forma, ainda que potencialmente, o sigilo do voto, que é considerado cláusula pétrea, ou seja, nem mesmo uma emenda à Constituição poderia tangenciar ou passar perto da possibilidade de quebrar o sigilo do voto. Os ministros consideraram inconstitucional o modelo de voto impresso adotado na lei de 2009 e, portanto, nas eleições de 2014, o voto impresso não foi realizado. Em 2015, houve uma nova lei criada pelo Congresso Nacional, chamada de mini-reforma eleitoral, e o voto impresso voltou a fazer parte da legislação, só que de uma forma diferenciada. Segundo a legislação, o voto computado eletronicamente emitiria um recibo, que o eleitor não tem contato manual, seria depositado em uma urna lacrada e, com isso, garantiria-se o sigilo desse voto. Mas os ministros, questionados pelo Procurador-Geral da República, a procuradora, que propôs essa ação direta de inconstitucionalidade, por maioria, entenderam que, ainda assim, considerando essa nova forma de votação, com esse tipo de impressão do voto, mesmo não tendo o eleitor um contato manual com esse recibo, com essa impressão, haveria potencialmente uma violação tanto à liberdade do direito de escolha e de votar, porque o eleitor poderia, de uma certa forma, ser pressionado pelo candidato A ou B a comprovar que esteve na votação ou que, de alguma certa forma, poderia violar esse sigilo, e esse sigilo como garantia constitucional, considerado como cláusula pétrea. Então, a liberdade de escolha e o sigilo do voto, de acordo com a liminar que foi concedida pelos ministros para suspender a eficácia dessa exigência do voto impresso, ficou considerado, portanto, que era incompatível com a Constituição. Ainda que esse voto previsto agora seja diferente do voto impresso previsto na legislação de 2009. Isso significa dizer o quê? Com a decisão proferida pelo Supremo na quarta-feira à tarde, a decisão foi tomada com eficácia ex-tunc, com efeito retroativo desde a data do início da vigência da mini-reforma eleitoral, e faz com que o Tribunal Superior Eleitoral, que já havia determinado o início da licitação para a contratação de impressoras para serem acopladas às urnas eletrônicas para as eleições de 2018, seja paralisado esse processo de licitação em razão dessa liminar concedida. Portanto, eleições de 2018, aqui no Brasil, ainda não teremos o voto impresso em razão dessa decisão proferida pelo Supremo na quarta-feira. Vamos para quinta, então. Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal da tarde de quinta-feira, os ministros começaram a decidir se a condução coercitiva pode ser usada para interrogar investigados. No começo do julgamento, os advogados dos autores das ações defenderam a ilegalidade da condução coercitiva. Eles argumentaram que a medida impede o direito de defesa, além de constranger as pessoas que são conduzidas. Para a Procuradoria-Geral da República, não há inconstitucionalidade nesse instrumento, mas ponderou que é necessário avaliar o modo como ele tem sido utilizado. É possível guardar compatibilidade entre a possibilidade do poder geral de cautela do magistrado com a condução coercitiva.
cessemos o espetáculo, asseguremos a presença do advogado, realizemos, como está no estrito limite da lei, as possibilidades de uma condução coercitiva. Respeite-se e assegure-se a presunção de inocência. Respeite-se e assegure-se o direito de não provar contra si. Respeite-se e assegure-se o direito ao silêncio. O que viola a Constituição, como mencionado da tribuna, são os moldes em que muitas vezes são realizadas. Portanto, modifiquemos os modos e os procedimentos da sua realização. Fixemo-nos mais lançando luzes sobre as sombras dessas conduções coercitivas, para que possa haver justiça para todos. O ministro Gilmar Mendes, no voto, disse que levar uma pessoa para interrogatório de maneira forçada viola direitos fundamentais, como o de ir e vir, o da dignidade humana, o do silêncio e o da defesa. Nós já sabemos que prisões alongadas para obter, por exemplo, delação, não é outra coisa senão uma forma de tortura. E quem valida isso transige com a ideia de tortura. Subscreve a ideia de tortura. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. O investigado ou réu é capturado e levado sob a custódia ao local de inquisição. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por um período determinado. Na conclusão do voto, o ministro manteve a decisão das liminares e considerou que a condução coercitiva não é constitucional. Estou convencido, presidente, que o caso dispensa que se avance no sopesamento dos interesses em conflito. É possível afirmar, mesmo em abstrato, que a condução coercitiva para interrogatório é ilegítima. Por isso, presidente, eu estou não conhecendo do agravo interposto pela Procuradoria-Geral contra a liminar e julgando procedentes os pedidos nas arguições de descumprimento de preceitos fundamentais 395 e 444 para pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório constante do artigo 260 do Código de Processo Penal e declarar a incompatibilidade com a Constituição da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da ilicitude das provas obtidas sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. É como voto. Portanto, não houve conclusão no julgamento, devendo ser retomado na tarde da próxima quarta-feira. Lembrando que teremos, antes ainda, uma sessão plenária pela manhã, já com outra pauta definida. Karina, só o ministro Gilmar votou nesse caso, né? É, exatamente. Foi uma sessão monotemática, como eu e o Cadu, a gente brinca durante o direto do plenário. Um único tema discutido na quinta-feira, já que vários amiticuri se manifestaram da tribuna, além dos dois autores das ações, que o Partido dos Trabalhadores, de uma DPF, e o Conselho Federal da OAB, além do voto do ministro Gilmar Mendes. A ministra Carmen suspendeu o julgamento para retomada para ser apregoado como o primeiro julgamento da pauta da quarta-feira seguinte. Na semana que vem, esse tema deve voltar a ser discutido pelos demais ministros que ainda não votaram. O tema veio ao plenário do Supremo Tribunal Federal para referendar, confirmar uma liminar que já havia sido concedida pelo ministro Gilmar Mendes, mas os ministros decidiram que nessas duas ADPFs, eles não vão discutir só a liminar, o referendo, mas sim vão decidir o mérito dessa ação. Saber se essa expressão condução coercitiva, que consta do artigo 260 do Código de Processo Penal, que é uma lei anterior à Constituição Federal de 88, daí a propositura dessa ação, a ADPF, é compatível ou não com os princípios constitucionais do direito de ir e vir e da liberdade e da não incriminação e tantos outros princípios que foram invocados da tribuna do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes votou, confirmando a liminar, entendendo que essa expressão deve ser retirada do ordenamento jurídico, deve ter a sua eficácia suspensa, porque o ato do interrogatório não é obrigatório, podendo o próprio investigado decidir se quer comparecer ou não. E a condução coercitiva obrigatória feita pela lei, imposta pelo Estado, violaria de toda forma esse direito de ir e vir. Na próxima semana, então, encontro marcado com esse tema no plenário, na quarta-feira, nos julgamentos que devem acontecer no período da tarde, conforme prometido pela ministra Carmen Lúcia. Então o programa chegou ao seu final. Encontro marcado na próxima semana, como você disse. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, no direto do plenário e no final de semana com plenárias.
Muito bem, muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.